Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Uma garota do interior é envergonhada por roupas baratas, mas acontece que ela é a nova CEO. Madison LeClaire era uma mulher de 28 anos, nascida e criada em uma pequena e remota vila no Missouri, um lugar que poucos mapas se dignavam a nomear. Lá, a terra era avermelhada, gordurosa, pegajosa, uma terra viva, áspera, mas nutritiva. Botas eram mais úteis do que saltos, e mãos calejadas eram mais respeitadas do que títulos acadêmicos. O pôr do sol parecia pintar o fim de cada dia com uma graça serena, beijando os milharais dourados e os silos enferrujados com uma luz quase sagrada. Madison crescerá cercada pelo canto dos galos, pelo som do vento no trigo e pelo silêncio da solidão. Sua mãe morrera quando ela tinha 5 anos, vítima de uma pneumonia maltratada. Então era sozinha que seu pai, Conde LeClaire, um homem taciturno, mas inabalavelmente íntegro, a criou. Sua casa de madeira rangia com o vento do inverno, mas continha um calor de amor e respeito silenciosos. Luxo para Madison era um suéter tricotado pela tia-avó, uma sobremesa caseira de xarope de milho ou um livro emprestado da pequena biblioteca pública. Este mundo rural a moldara. Ela aprenderá a consertar uma cerca, ordenhar uma vaca, cozinhar com quase nada, mas também a ouvir, a observar, a pensar antes de falar. Seu pai, embora um simples fazendeiro, tinha uma sabedoria natural. Costumava lhe dizer: a terra ensina a humildade. E a humildade é a maior força. Essas eram as raízes de Madison. Na escola, ela era brilhante. Curiosa sobre tudo, destacava-se em matemática e economia. Incentivada por um professor do ensino médio, candidatou-se a bolsas de estudo e ganhou uma bolsa integral para a Universidade de Chicago, uma das mais prestigiadas do país. Foi de partir o coração deixar a fazenda, mas ela prometeu ao pai que voltaria com frequência. Manteve as botas e o sotaque, mesmo entre as torres de vidro e os alunos de famílias ricas. Na universidade, Madison descobriu um mundo de números, estratégia e análise. Ela se apaixonou por finanças, não pelo dinheiro, mas pelo que isso lhe permitia construir soluções concretas, projetos reais. Trabalhava à noite em uma biblioteca, morava em um pequeno apartamento e nunca gastava mais do que o necessário. Seu rigor, inteligência prática e forte senso de justiça social às vezes a isolavam, mas a tornavam uma aluna respeitada. Com o diploma em mãos, ela poderia ter ingressado em um grande banco ou empresa de investimento, mas escolheu um caminho diferente. Durante os estudos, percebeu como agricultores, como seu pai, estavam sendo deixados para trás no ecossistema digital. A maioria ainda administrava suas fazendas com cadernos de papel, planilhas do Excel ou até mesmo simples memórias. Assim nasceu Greencore na inicialização, trabalhando em um pequeno escritório compartilhado, com um único desenvolvedor e um orçamento absurdamente baixo. Madison se dedicou a criar um software simples e intuitivo, adaptado às realidades do campo. Uma ferramenta de gestão agrícola capaz de monitorar colheitas, analisar ciclos climáticos e gerenciar orçamentos com facilidade. O boca a boca no campo foi mais poderoso do que qualquer campanha de marketing. Em 2 anos, seu software estava sendo usado em mais de 700 fazendas. Mas Madison não parou por aí. Ela ouviu constantemente o feedback dos agricultores, aprimorou a interface, integrou ferramentas de previsão do tempo, dicas orgânicas e até criou uma rede de ajuda mútua entre as fazendas. Greencore tornou-se um ecossistema, uma ponte entre tradição e inovação. É este modelo único, ambo-humano, rentável e durável, o que atraiu a atenção de Wesley e Cia, uma empresa de software sediada em Nova York, especializada em gestão empresarial para multinacionais. Uma empresa acostumada a recrutar nas melhores escolas da Costa Leste, e onde as inovações eram frequentemente decididas em salas de vidro, sem nunca ver a poeira do mundo real. Os números de Madison foram inicialmente recebidos com ceticismo, uma pequena startup rural, lançada por um desconhecido, gerando resultados equivalentes aos de subsidiárias com 10 vezes mais recursos. Mas, à medida que as análises surgiam, as dúvidas se dissiparam. Os investidores perceberam que ela não apenas havia desenvolvido uma tecnologia poderosa, mas também um modelo de crescimento enraizado nas necessidades concretas das pessoas comuns. O que mais impressionou o conselho não foi apenas a sua eficácia, mas sua filosofia. A tecnologia não deve dominar os humanos. Ela deve elevá-los, aliviá-los e libertá-los. Esta frase, dita durante uma entrevista com o vice-presidente da Wesley e Co., repercutiu.
Em um mundo obcecado por algoritmos e curvas ascendentes, a simplicidade cativante de Madison foi uma lufada de ar fresco. A escolha era óbvia, ela seria a nova CEO. Por unanimidade. Uma inovação na história da empresa. Naquela manhã, Madison levantou-se antes do amanhecer, como de costume. Não usava maquiagem nem joias de ouro. Vestiu sua jaqueta marrom, uma vestimenta surrada que herdara do pai, pegou sua velha bolsa de lona, bordada com carinho pela mãe antes de morrer, e calçou suas botas de couro, as mesmas que usava no campo. Ela não se disfarçou. Não quero fingir ser outra pessoa. Não foi por isso que me escolheram. Ela sussurrou, olhando para seu reflexo no espelho de um antigo hotel no bairro de Manhattan. Ao atravessar as portas de vidro da sede da Wesley & Co., Madison entrou em outro mundo. O piso de mármore brilhava. Funcionários circulavam internos sob medida e ternos de grife, com os olhos grudados nos celulares. Ninguém olhou para ela até que ela se aproximou da recepção. A recepcionista, uma jovem fria, olhou para ela como se ela fosse de outro século. O serviço de limpeza fica no porão, senhorita. A manutenção é feita após o horário comercial. Madison olhou para cima lentamente. Estou aqui para a reunião do conselho. Ela disse isso sem agressividade, mas com uma confiança que não deixava espaço para hesitação. No entanto, a recepcionista deu uma risada curta, como se tivesse ouvido uma piada de mau gosto. Um executivo jovem e elegante, com um sorriso carnívoro, aproximou-se. Seu crachá ostentava Travis M. Donnelly, estratégia global. Ele olhou fixamente para a jaqueta surrada de Madison, suas botas manchadas de poeira e sua bolsa bordada. O conselho? Sério? Quem te deixou lá em cima? Você se perdeu entre uma fazenda e um desfile de moda vintage? Atrás dele, 2 outros colegas sorriram condescendentemente. Um deles sussurrou. Essa é a casa aberta para moradores de rua, ou quê? Risadas irromperam. Madison se manteve firme. Seu coração batia um pouco mais rápido, mas ela permaneceu calma. Nem olhou para eles. Ela sabia do seu valor e não tinha viajado metade do país para ser esmagada por julgamentos superficiais. Naquele momento, um homem de meia-idade com cabelos grisalhos apareceu no corredor. Era Samuel Grayson, secretário do Conselho de Administração. Ele se aproximou com um sorriso sincero e colocou a mão respeitosamente no ombro de Madison. Senhorita Leclair, o conselho está esperando por você. Permita-me acompanhá-la. Um silêncio chocado encheu o salão. As risadas sumiram. Travis empalideceu. Os olhares dos funcionários se voltaram de Samuel para Madison, incrédulos. Ela mal olhou para eles ao passar, apenas acenando educadamente. Os elevadores se abriram. Enquanto ela se afastava, o som de suas botas ecoava no chão brilhante como uma forma de resistência silenciosa. Ela subiu e eles ficaram lá. No último andar da Torre Wesley cia, empoleirado acima das nuvens, a sala de conferências executiva dominava toda Manhattan. O ar era fresco, climatizado, quase clínico. Uma longa mesa de mármore, brilhando como um espelho, estava no centro da sala. Ao redor dela estavam os principais acionistas, os diretores de divisões estratégicas, as principais figuras das finanças de Nova York. Todos esperavam com rostos tensos, alguns curiosos, outros céticos, alguns já irritados. Uma CEO do Centro-Oeste? Uma jovem desconhecida dos círculos da elite? Muitos só tinham visto seu nome em memorandos internos, sem se preocupar em saber mais. De repente a porta se abriu. E era como um vento de outro mundo. Madison entrou reta, serena, vestida exatamente como sempre. Uma jaqueta marrom patinada, e bolsa de lona bordada à mão. E seu botas de couro endurecidas pelas estações. Nem um terno, nem maquiagem, nem joias de ouro. Nada que brilhasse, exceto determinação em seus olhos. Um silêncio repentino e gélido se instalou na sala. Alguns trocaram olhares. Um acionista com têmporas grisalhas pigarreou em desaprovação. Uma mulher com o cabelo preso em um coque checou discretamente o celular. Uma cadeira rangeu. Mas antes que alguém diga uma palavra, o presidente do conselho, um homem austero, mas justo, levantou-se. Ajustou a gravata e declarou com voz calma, mas clara. Senhoras e senhores, permitam-me apresentar oficialmente o seu novo presidente e CEO, Madison Leclair. O silêncio ficou ainda mais denso. Prendeu-se a respiração. Podia-se ouvir o batimento cardíaco. Madison caminhou lentamente até a mesa, olhando incrédula. Colocou a bolsa no chão e tirou algumas folhas de papel soltas. Não é um tablet de última geração, mas notas manuscritas. Ela ergueu os olhos e encarou a assembleia sem tremer. Posso não ter a mesma aparência que você tinha de um CEO. Não tenho o terno sob medida nem o jargão sofisticado. Mas é justamente essa imagem que precisamos mudar.
Ela fez uma pausa. Nenhum som. Cresci numa aldeia onde as pessoas são julgadas pelas suas palavras, não pelos seus relógios. Onde mãos sujas não significam ignorância, mas sim esforço. Por trás de cada par de botas enlameadas, pode haver uma cabeça cheia de ideias. Uma visão. Uma estratégia. Um sonho. Os rostos se endireitaram. Alguns cruzaram os braços, curiosos. Outros se inclinaram em direção aos vizinhos. Madison continuou calmamente, convincentemente, sem nenhuma hesitação. O que trago aqui não é moda, é uma visão. Uma visão baseada na realidade. Sobre aqueles esquecidos pela tecnologia digital. Sobre agricultores, artesãos, pequenos negócios que alimentam este país, mas nunca têm as ferramentas certas. Vamos dar a eles essas ferramentas. E, em troca, eles nos darão algo precioso: lealdade, verdade e crescimento sustentável. Ela continuou com clareza sobre os resultados financeiros do Green Core, ou taxa de retenção de clientes, o projeções de integração com produtos Wesley e Co., o parcerias agrícolas em 32 estados, e até mesmo propostas para a África subsaariana e a América Latina. Suas palavras não tinham a intenção de seduzir, elas convencido. Então ela terminou com uma promessa. Não seremos apenas um líder em tecnologia. Seremos uma líder de consciência. Porque amanhã, aqueles que vencerão serão aqueles que souberem permanecer próximos da humanidade. Ela fechou suas anotações. Outro silêncio. Mas desta vez responsável pelo respeito. Então, um homem se levantou. Era um dos investidores mais antigos da empresa, conhecido por seu cinismo. Bateu palmas suavemente. Uma vez. 2 vezes. Depois mais alto. Logo, outros o seguiram. Não é um trovão, mas um reconhecimento gradual, sincero, quase avassalador. As mesmas pessoas que a ignoraram ou desprezaram alguns minutos antes agora o aplaudiu de pé, quando alguém se ergue diante de uma força silenciosa. Uma lição de humildade vinda da terra. E enquanto Travis no corredor olhava para o teto, imaginando o que ele tinha acabado de perder, Madison LeClaire estava escrevendo uma nova página na história da Wesley e Co. Após a reunião, os aplausos mal haviam cessado quando a sala foi se esvaziando gradualmente. Diretores, acionistas e executivos seniores saíram com uma mistura de espanto, admiração e questionamento. O mundo das altas finanças acabará de ser abalado por uma verdade simples: inteligência e liderança nem sempre vestem terno. Madison ficou sozinha por um momento, observando a cidade através das grandes janelas salientes. Viu as ruas movimentadas, as filas de táxis amarelos e os arranha-céus reluzentes. Pensou no pai, no velho trator enferrujado e na voz da mãe cantando enquanto costurava a bolsa que carregava até hoje. Um leve sorriso cruzou seus lábios. Então ela se virou. E o viu. Travis. Ele ficou ali, hesitando na entrada da sala, mãos pálidas e suadas, olhos desconfiados de repente, seu terno perfeitamente cortado pareceu apertado demais. Como se o peso da vergonha o apertasse na garganta. Ele avançou lentamente. Eu não sabia, gaguejou ele. Eu nunca deveria ter. Ele não terminou a frase. O constrangimento cortou sua voz. Seus ombros caíram, e talvez pela primeira vez, ele pareceu um homem nu diante de seus próprios preconceitos. Madison olhou para ele, não com raiva, mas com essa clareza silenciosa que desarma mais que qualquer tapa. E talvez seja a hora de aprender a ver além das aparências. Sem ressentimentos. Sem vingança. Apenas um chamado para evoluir. E enquanto outros teriam brandido seu poder recém-adquirido para humilhar, Madison escolheu outra coisa. Preciso de alguém que conheça o funcionamento interno da Wesley e com alguém que entenda a linguagem dos financistas, mas que esteja disposto a traduzi-la para aqueles que nunca pisaram em uma sala de diretoria. Travis olhou para cima, confuso. Você está me oferecendo? Sim, quero que você trabalhe comigo. Vamos lançar um programa de financiamento rural para jovens empreendedores ignorados pelos bancos tradicionais. Jovens como eu. E você vai me ajudar a construí-lo, não como penitência, como uma chance de compensar. Ele não sabia o que dizer, mas no silêncio, algo se quebrou. Orgulho. E talvez também uma primeira semente de humildade. Meses depois, o mundo rapidamente notou a mudança na Wesley e Co. A imprensa aclamou uma empresa mais inclusiva, mais focada no impacto social. Milhares de agricultores, pequenas empresas familiares e cooperativas rurais passaram a ter acesso a ferramentas digitais que antes estavam fora de alcance. Os lucros estavam aumentando, mas com eles a reputação ética do grupo. E em um artigo que se tornou viral, a Forbes mancheteou: a camponesa que transformou um império, Madison LeClaire, a CEO com lama nas botas e estrelas nos olhos.
Ela contava sobre sua jornada desde os campos do Missouri, suas botas que ela se recusava a trocar, sua franqueza desarmante nas reuniões, sua capacidade de ouvir os silenciosos e, acima de tudo, sua nova visão da liderança moderna, enraizada na dignidade, nutrida pela simplicidade e buscando inclusão. Madison, apesar da fortuna, das honras e dos convites para as grandes galas econômicas, continuou a viver como sempre viveu. Suas roupas eram simples, muitas vezes costuradas à mão. Ela dirigia uma van velha quando retornou à sua aldeia. E ela respondeu pessoalmente às cartas das jovens que lhe escreveram. Obrigado por me fazer acreditar que não preciso me disfarçar para ter sucesso. Ela frequentemente lhes escrevia esta frase. Você não precisa se transformar para ter valor. Você só precisa ousar ser você mesmo por completo, com coragem. O resto virá.